Muito bom dia, boa tarde, boa noite, você que está assistindo mais um episódio do Impactamente Podcast, Videocast, do jeito que você quiser, cast. E nós estamos aqui hoje de uma forma muito especial. Vocês não vão acreditar, deve ter sido uma doideira minha ou para pagar pecado, alguma coisa desse tipo. Eu tenho aqui hoje 3 convidadas especialíssimas para falar com você, marido, com você, filho, e com você, mulher, mãe, esposa, filha. É um podcast que vai entrar para a história, eu tenho certeza, mais do que absoluta. Então, com vocês, eu vou começar a apresentar agora uma pessoa que é psicóloga, esposa, mãe, e uma mulher também que está se colocando, se lançando cada vez mais na internet. Vou ter uma outra convidada, que é uma farmacêutica, mãe, e também cuida da área da saúde, esposa, e também se lança aí no mundo da internet, nas redes sociais, abençoando, investindo na vida das pessoas. E uma outra bomba explosiva que não consegue se controlar. Eu tenho certeza que vai tumultuar o nosso podcast, que é de formação pedagoga de formação, mas trabalha com eventos, enfim. É contratada por lojas, por marcas, por grifes aí para tomar conta de ambientes de venda, principalmente de roupa feminina, style. Então, com vocês, ninguém mais, ninguém menos do que Thaís, nossa querida amiga, irmã, esposa do pastor Antônio Júnior, Maria Angélica, na ordem, né, na sequência, ela psicóloga, ela farmacêutica, Maria Angélica, mais conhecida como Gegé, a nossa querida amiga e irmã, e essa bomba explosiva que está do meu lado aqui, a Tati, e a minha esposa. Então, com vocês, essas 3 maravilhas e eu aqui para tumultuar e atrapalhar tudo. Meninas, obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. É um prazer estar aqui com você, participando. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Vai. Tanto de mulher reunida vai dar coisa boa, né? Com certeza. Gegé, obrigado, querido. Obrigado mesmo, de coração. Tem compromisso hoje. A Thaís com o Juninho tem que voltar hoje para São Sebastião do Paraíso. A Gegé e o Renato também tem que voltar para São Sebastião do Paraíso. E eu vou mandar a Tati junto com ela. Mentira. Então elas vieram aqui atender o meu pedido. E a Tati, obrigado, amor, por você estar aqui. Meninas, é o seguinte, eu quero começar falando com vocês uma pergunta para vocês começarem a se soltar nesse ambiente aqui do podcast ou do videocast. Eu vou começar na ordem aqui com a Thaís, Gegé e Tati. Thaís, quando você começou a entender que você iria caminhar aí por esse mundo da psicologia, antes de Juninho, antes de tudo, na adolescência da Thaís, quais foram os primeiros passos para dizer o seguinte, olha, me encontrei e vou por esse caminho, e aí a pergunta se replica para as nossas outras 2 convidadas. Eu sempre fui muito observadora, então eu sempre gostei assim, de conhecer mais das pessoas, de analisar. Então, quando eu fui escolher, né, a profissão, aquela idade difícil de escolher o que vai fazer, né, ainda muito nova, então eu optei por psicologia devido a essa questão do ser humano mesmo, porque eu sou mais assim, esse lado humano. Nunca gostei de exatas, não é minha área. Uhum. Gosto de pessoas mesmo. Uhum. Então, aí eu escolhi fazer a psicologia e, a princípio, eu queria seguir a área de criança, porque eu amo criança. Eu tenho muita, assim, facilidade em conversar com as crianças e é uma coisa que eu gosto, que eu tenho paixão. Então, eu cheguei a fazer estágio nessa área de infantil, mas Deus foi levando por outro lado, né? Como meu esposo, ele começou com trabalho na internet, então a gente acabou seguindo esse caminho também, e eu vejo como uma oportunidade de Deus a gente alcançar mais pessoas. Amém. Então hoje, assim, eu não falo para as crianças, mas eu falo para as mães das crianças, amém, que é uma forma da gente transformar a vida das crianças. Eu tenho acompanhado o teu canal, depois a gente vai divulgar bastante. E você, Gegé, como é que foi esse lance do farmacêutico, ou a farmácia, né? Bom, foi assim, eu creio que foi algo de Deus, porque gostava muito de biológicas e exatas. Uhum. E terceiro colegial, estava para preencher lá a ficha do vestibular, e eu fiquei na dúvida, eu falei, eu acho que eu quero matemática, eu quero ciências da computação, não sei, e conversando com meu tio, que tinha feito ciências da computação, trabalhava em universidade, ele falou assim, mas se você quer fazer isso, você quer morar em tal lugar? Eu falei, não quero nada disso. Não tem por que fazer esse curso. Aí eu preenchendo, eu lembro eu falei, gente, mas e agora?
E meu pai, como médico, falava, faz medicina, né? Eu te passo muita coisa. Ele falava, não tenho coragem, que eu sempre fui muito medrosa pra ver sangue, cirurgia. Falava, vou ter que passar por isso. Não é isso que eu quero. Se fosse pelo estudo só, tudo bem, mas a prática não. Enfim, e aí eu fiquei na dúvida, né? E eu creio que desde lá Deus já estava cuidando de tudo. Amém. E esse meu tio estava junto, ele falou assim, farmácia. E eu nunca havia pensado em farmácia. E na hora eu fui ver um pouco da grade do curso e ver sobre o curso, eu falei assim, a farmácia. Foi assim, na hora. E eu comecei a me apaixonar, né? Assim, vendo toda a questão, eu entrei para faculdade amando, né? E tive muitos pontos, assim, contraditórios, que o pessoal, assim, familiar mesmo, fala, nossa, mas será que é isso mesmo, né? Mas Deus testificou no meu coração. E eu não me vejo em outra profissão, né? Eu digo assim, eu amo, sou apaixonada. E hoje trabalho falando mesmo de saúde. A gente fala que manipula a vida e manipula também aquilo que tira a dor da pessoa, né? A gente trabalha isso com, assim, mais com a questão de prevenção, de levar saúde do que tratar doença, né? Que era o nosso sonho. E foi esse Você amou a farmácia ou você amou quem estava fazendo a faculdade de farmácia? Porque vocês já se conheciam antes, né, gente? Ela é casada com o Renato Reis, que fez farmácia também. Sim. E aí, amou a carreira, a faculdade ou quem estava lá? Os dois. E ele tá aqui, gente. Ele tá fingindo que a gente não tá falando dele. Ele tá aqui no fundinho, aqui, só ouvindo. Ela amou os dois. Você vai... Gente, vocês fiquem comigo aqui, que hoje nós vamos botar pra quebrar. Eu quero saber o que o Juninho faz, o pastor Antônio faz, que Rita Thaís, o Renato faz. O da Tati não precisa. Esse é um. E você, Tatiane Maria Garcia Vieira Abaldan. Nome de princesa, né? Eu como mesmo o quê, gente? Até esqueci a pergunta. Como é que você foi se direcionar para ser pedagoga? Bom, gente, Pedagoga. nós vamos falar bastante sobre isso em questão do autoconhecimento, mas começou aí, gente, o autoconhecimento, a minha identidade, porque na realidade meu sonho sempre foi ser psicóloga. Qual? Nunca quis também fazer a parte sabia disso, exatas. O meu sonho sempre foi. Eu tentei Revelações no podcast. fiz cursinho, mas aquela coisa, né, da autoconfiança, de como a gente se vê. Eu falava assim, nossa, eu não vou conseguir, porque eu trabalhava. Eu falei, não vou passar no vestibular. Imagina, qual profissão que eu poderia fazer que é um pouco semelhante? Pedagogia, faço psicopedagogia depois e tudo mais. E aí foi assim que eu decidi fazer pedagogia, me encontrei, amei, foi um desafio, aprendi, cresci. Mas depois eu fui entender também por que eu escolhi pedagogia. Não era só porque eu amava a criança, porque eu amo, mas também porque eu tinha uma dificuldade imensa de acreditar em mim mesma, né? Então, pra mim era mais fácil eu lidar com criança do que lidar com adulto. Porque adulto julga, criança não. Então, foi... Mas, claro, né? Tudo na vida, todos os processos que a gente passa, nada em vão, né? Nada em vão. Então, eu aprendi muito aí. Verdade. Amei imensamente ver o desenvolvimento das crianças. E eu realmente, as meninas falam, por isso que as crianças gostam da Tati, atrai. É justamente por isso, porque eu sei ser uma criança mesmo, sei colocar no no lugar, linguagem, não cair no né? lugar. Exatamente. Tem a tal da conexão, o rapport imediato, né? As crianças se identificam muito rápido com ela mesmo. E eu lembro desse período da Tati, quando ela teve esse entendimento, foi muito emocionante até naquele momento, porque tinha muitos desafios a gente estava vivendo, e a Tati chorando e tal, ela falou, olha, eu entendi por que eu caminhei pro lado da pedagogia, porque criança não julga. E aquilo foi forte, né? Foi muito especial aquele momento mesmo. Apesar de eu sentir saudades, né? Até hoje a gente tem um grupo das crianças que eu dei aula. Que agora é tudo... Gente, eu tô ficando velha. Eles estão tudo na faculdade. Meu Deus do céu. Eu falo, meu Deus, e ainda continuo chamando tia Tati. E eu apelidava alguns, falava meu pudim de chocolate, meu pudim de morango. E fica, oi tia Tati, aqui é seu pudim. A gente tem um grupo, a gente tá combinando de se encontrar desde a pandemia, mas infelizmente não deu, mas nós vamos nos encontrar. E é gostoso, porque eu pude ver o processo, o desenvolvimento da criança, isso é muito gostoso, gratificante. As dificuldades, né? E ver, poxa, eu contribuí um pouco para aquela criança ser o que ela é hoje. Então, a valorização do professor
que não acontece muito, infelizmente, né? O aluno, a criança, Brasil né? é Nós, bem né, difícil. se torna quem nós somos graças a um professor, né? Com certeza. Importância Tá aí, grande. psicóloga, farmacêutica, pedagoga, mas tem que passar pelo professor lá na infância, ali, garotinho. Hoje mudou todos os nomes, né? Na minha época era prézinho, né? O pré-primário. Educação infantil, cada escola acho que adota um, nível É. 1, nível 2, aí tem É. fundamental 1, 2. Agora vocês já estão sabendo qual é a formação dessas meninas e agora vai começar realmente o podcast. Deixa eu falar uma coisa pra você. Mãe, formada e tal, fui fazer farmácia, e já o meu amor também fazia farmácia. Tive amor pela farmácia, faculdade de farmácia, psicologia, mas aí depois também me casei com o pastor Antônio Júnior e entendi que existe um caminho ali que eu posso usar a psicologia porque eu gosto de entender pessoas e pedagogia com crianças, conexão, não julgamento. Mas e vocês, mulheres? Agora, pergunta geral. Como é que vocês lidam com essa questão do julgamento? Por quê? A Tati, casada comigo, eu sempre fui muito à frente de tudo, né? Ela ficava sempre ali, não que atrás de mim, mas como eu sempre me expus muito, isso inclusive foi motivo de dificuldades do nosso relacionamento, do nosso casamento, porque eu me expunha muito, apanhava por conta disso, e aí sempre recai em casa. Julgamento, exposição, ser casada com pessoas que se expõem muito. O Juninho tem já 20 milhões de pessoas que seguem ele, o Renato hoje com 5 milhões, e não é só a exposição de rede social, mas também de rede social. Exposição da vida também, né? Como é que foi isso para vocês? O que vocês falam desse pensar no que o outro está pensando de mim, por conta do meu marido, por conta de mim? Como é que é essa sensação de julgamento da sociedade com relação à mulher? Eu quero saber o que vocês vivem, o que vocês passam. Pode começar. Quem começar? Eu procuro levar de uma forma natural. Eu acredito, assim, que independente se nós temos essa exposição ou não, nós somos uma família real, que tem pessoas, que tem problemas. Então, assim, As pessoas parecem que acham que vocês não têm. acho que somos perfeitos. Então, assim, eu não gosto disso. Na verdade, eu procuro viver a vida normal, né? Mostrar que nós somos normais, que temos problemas. De vez em quando eu recebo Desafios. pergunta lá, mas, nossa, eu queria ter a vida que nem você. Né? Eu queria Eles se saber dessas espelham na coisas, gente. Então, assim, eu acredito que nós temos que viver a vida normal, porque nós somos pessoas normais. Então, nós não podemos viver de aparência. Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas criam, né? Criam um estereótipo ali, a minha vida é perfeita, é assim. Só que atrás ali das câmeras, ninguém sabe, né? Como que é. Se o casamento tá bom, se não tá, às vezes posta uma foto lá com o marido e tá com um monte de problema em casa. Então, assim, a gente procura viver de uma forma real. Lá em casa é assim, sabe? Então, eu sempre fui, assim, muito transparente e eu e o Juninho, a gente procura viver, assim, cada um cumprir o seu papel. Eu acho, assim, se cada um cumprir o seu papel dentro de casa, o casamento, ele vai dar certo. Porque... Vamos falar sobre isso, hein, gente? Porque é o que nem eu falo lá em casa pro Juninho e pros meus filhos, né? Gente, vamos fazer certo que dá certo. Não tem como. Se fazer certo, vai dar certo. Essa é a minha receita, né? Então... Mas não é uma tarefa fácil. Não. Ninguém diz que é fácil. Mas a gente tem que dar o nosso melhor. Acho que em tudo que a gente faz, tem que dar o melhor, né? Procurar fazer o melhor em todas as áreas. Fazer o que é certo para dar Fazer o que é certo. E aí, Gegé? Então, como a Thaís falou, né? A gente não posta, né? Muitas vezes, ninguém posta as dificuldades, né? A gente posta os momentos lindos, maravilhosos. E só que, até a Tati estava falando, a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verde, que lá não há problema, né? A gente estava conversando sobre isso. E é uma ilusão pensar isso, porque relacionamento, de qualquer jeito, você vai ter algum problema, porque são pessoas diferentes, né? E o casamento, eu falo que é um desafio. Né? O casamento é um desafio, é uma bênção, mas são pessoas totalmente diferentes e que tem que olhar para o mesmo alvo, né? Estão no mesmo barco. Então, eu vejo como assim, até essa questão da mulher, você fala assim, os esposos são pessoas que aparecem bastante, né? E aí, como que vocês se sentem? Eu creio assim, quando a Bíblia fala submissão, que também essa palavra, ela é muito sentida como
a mulher não gosta de ouvir isso, né? Porque ela pensa que é uma coisa assim, eu tenho que obedecer. A submissão é menor. Sim, menor. Exato, o marido é maior e a esposa é menor. Isso, só que pela Bíblia mesmo, se você for ver isso, fala que está abaixo da missão. Então, assim, o homem sendo cabeça no lugar de Cristo, a esposa sendo a igreja, né, a noiva, Sim. e você estar junto na missão com ele. Então, acho que a gente tem que enxergar esse papel, que Deus, ele colocou ele como um cabeça, e o homem, na verdade, ele tem um mais pesado para ele, né, que eu falo até quando Deus formou a mulher, que ele tirou de dentro da costela, é porque ela estava lá, você pensa que a costela protege os órgãos, né? Então ela estava protegida, e o homem tem esse papel de proteção, né? Então eu falo, se algo cai, se algo pende, o primeiro culpado, se você for ver, seria o homem a carregar isso. Então a gente tem que, às vezes, quebrar esse paradigma, né, de a mulher se achar assim, porque o que acontece? A mulher, ela quando ela enxerga isso, eu creio que é algo até do inimigo de colocar isso na mente, né, da mulher, ela quer começar assim, não, ela quer mostrar a independência, né, assim, eu mesmo, assim, sem quando estudar, quando a gente vai se conformando com o que a gente ouve desse século, né, que a Bíblia fala pra gente não se conformar com esse século, e quando a gente vai ouvindo muitas coisas, vendo coisas, deixando entrar na nossa mente, você começa a querer, não, eu acho que tá certo esse pensamento, se revoltar. E aí você quer mostrar uma total independência, não preciso do meu esposo, não preciso, isso... aí você vai abraçando o mundo, eu vou dar conta de tudo, eu vou dar conta, eu não preciso, e você vai ver que você está carregando um peso que não é seu. Né? O que acontece hoje com muitos casamentos que separam, a mulher, ela deixa de fazer o papel dela, ela deixa de cuidar dos filhos, ela deixa de cuidar do lar, ela deixa de cuidar do esposo, né? De tudo, porque ela quer enfrentar, e não é o papel o papel em primeiro lugar é do homem, né, disso, de trazer, né, a responsabilidade, assim, maior é cobrada dele, se for ver, ele é de proteção, né? A mulher pode ajudar como, né, ter ajudadora, mas ela tem um papel. Eu falo, é aquela questão que tá sendo dos papéis. Se cada um fizer seu papel, tudo vai bem. E a gente não pode estar olhando por esse lado, que a gente está mais Deus, pois como uma ajudadora, né? Como a parte que compara com o Espírito Santo, né? De ter aquele sentimento, né? De você falar, ó, aqui não tá bem, a sensibilidade, né? Então, eu enxergo que a gente não está por trás, a gente está junto. Até porque para o esposo conseguir até muitas coisas, serviço dela, ele tem que estar confiante que está tudo certo, que está tudo bem. Se ele tivesse que fazer tudo que a mulher está fazendo por trás, às vezes ele não chegaria onde está, né? Então é junto, é em conjunto. Uau! Aí vocês estão muito recatadas, então uma falando de cada vez, isso aqui não é conversa de mulher. Mulher fala tudo junto, gente. Eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. São de... E, gente, toda assim, tô tentando ser igual. E aí? Segurando. Não, gente, faço das palavras delas. E aí, economiza o tempo, né? Economiza o tempo. Exatamente, mas é interessante essa pergunta, por quê? Porque volta a falar bastante em relação de quem nós somos, né? Porque quando a gente sabe qual é o nosso papel e quem nós somos como mulheres, independe do relacionamento que o outro é, né? Depende do que você é. E eu falo assim, muitas vezes a gente sente, eu estou atrás, né, de um homem. Não, eu estou ao lado dele, porque eles se completam. Sim. É a questão de ajustes. E o relacionamento, seja marido e mulher, né, com quem for, ele é desafiador, porque fala sobre renúncia. E renunciar é uma tarefa muito difícil. E justamente quando fala de outra coisa, de temperamentos. Quando a gente tem temperamentos semelhantes, né, aí dificulta mais ainda. Né? Gente, a gente falou no podcast marido e mulher é difícil. É difícil, tem que... Mas finge que eu sou só entrevistador. Da parte quando você pode falar do seu marido. Não, tem que falar, né, mal, né? Mas é a realidade mesmo, né? A gente tá um bate-papo entre amigas, é ele que não foi convidado. Eu que convidei vocês, eu provoquei esse desafio contra mim mesmo. Exatamente. Deixa eu falar pra vocês, os dois outros maridos estão ali, ó. Estão fofocando lá, estão fingindo que não tá falando. Ó, gente, só eu tô pagando o preço aqui.
Ó, quase engoli o microfone, ó, eu tô sabendo usar isso aqui, não. Mas é exatamente isso. Então, toda mulher, ela tem o seu papel, o seu real valor, e eu falo que eu tô falando isso, mas é difícil, né? Por muito tempo, no nosso relacionamento, eu meio que competia, né? Na realidade, um tempo eu fiquei calada, porque eu aprendi muito o autoconhecimento. Psicólogo aqui, né? Eu poder dizer. Parece que quando a pessoa, ela sobressai de você, porque eu sou assim, né? Quando ela sobressai, parece que você... Sei lá, você... Não é que você diminui, a palavra é errada. Você perde seu brilho. E você não consegue... Você não consegue ser, porque a pessoa é muito... Mas é o jeito dela. Então, eu tenho que aprender a respeitar e, de uma certa forma, não deixar de ser quem eu sou. Então, por muito tempo, eu deixei de ser quem eu era. De realmente cumprir o meu papel, aquilo que eu gostava de fazer, aquilo que eu gostava de falar, mas por medo, sabe? Por medo, o que as pessoas vão dizer, porque a gente sempre acha que o homem é mais inteligente do que a mulher, né? Eu, pelo menos, pensava assim, você entendeu? Falar, nossa, porque ainda mais ele tem, né? O meu esposo, Marco Baldão, não sei se vocês conhecem, né? Ele tem uma agilidade, ele pensa rápido, ele tem muitos argumentos. Meu esposo, né, Marco Baldão, não gosta que eu falo que ele tem muitos argumentos, né? Não, isso é legal, isso é legal. Você tem muitos argumentos, isso é bom. O duro é quando eu falo assim, não, você tem muito argumento, não dá pra falar com você. Exato. Aí a pessoa se ruim, né? É uma qualidade que eu tenho que virou um problema. Não sei se vocês pensam a mesma coisa. Isso não é... Mas isso não é só homem e mulher. Você encara uma pessoa que a pessoa tem muito argumento, você não consegue debater. Parece que o negócio vai mudando. Você sempre tá certa. Isso, é difícil. E aí você tem ideias. Às vezes você tá com uma ideia formulada. Aí você vem... Você fala, Aí quando acaba, você fala, putz, eu poderia ter falado isso. Na hora que ele falou isso, eu poderia ter falado isso. Mas... Aí entra uma outra questão. O relacionamento não é renúncia? Isso pra qualquer, né? Qualquer tipo de relacionamento. Pai, mãe, irmão, enfim. Marido, mulher. Então precisa renunciar. Eu prefiro o quê? Ter razão, né? Ou ser feliz. Ou ser feliz. Só que a maioria das vezes a mulher prefere ter razão. O homem também, o homem também. Eu falo muito, eu não lembro de onde que eu ouvi também, mas eu falo muito o seguinte, casamento é um trem que foi feito para dar errado e por Deus dá certo. Casamento é um trem que deu errado. Porque assim, você pega duas pessoas com realidades totalmente diferentes, com formações diferentes. Mesmo, você é de São Sebastião do Paraíso desde sempre. Sim. Você também. O Renato e o Juninho também. Eu vim de São Paulo, ela era daqui de Ribeirão. Mas mesmo que seja São Sebastião do Paraíso, uma cidade pequena, ou Ribeirão Preto, mas você teve uma formação familiar. As influências formativas foram diferentes. Totalmente diferentes. Então, quem falava muito isso era o Miles Monroe, pastor, já faleceu, não sei se já ouviram falar dele. Ele fala muito sobre relacionamento. Falava também prosperidade e tal. Juninho conhece, né, Juninho? Conhece o Miles Monroe? Ouviu falar dele? Tá. Pastor... americano e tal. E ele falava o seguinte, quando você vai casar, você leva uma mala. É cheio de bagagem. E a pessoa com quem você está casando está vindo com uma. E aí vocês estão querendo ver se vocês trocam o que você tem na tua mala com a dela, mas não vai dar certo. Porque aquilo é teu, não é dela. E aquilo que é dela, não é teu. E você está tentando fazer ela vestir uma coisa que é tua, e ela está tentando fazer você vestir uma coisa que é dela. Só que passa o tempo e o que o casal, quando amadurece, entende. Vamos esvaziar as nossas malas? E aí é o processo de amadurecimento. Que nem a gente fez 19 anos de casado. Mas se fosse ver, a gente talvez teria se separado desses 19 anos umas 19 vezes. Né? Mas se a gente não pensa em superar mesmo, em renunciar, em entender... E isso que vocês estão falando, e agora eu vou provocar. E não fica paradinha, não. Eu vou provocar, fala. Antes de você provocar, mas a questão não é você... Não, como te fala, não é você o outro? Não é o outro. É você, gente, confunde. A questão sempre não é o outro, sou eu. A questão sempre sou eu, não é o outro. Não, tá errado, não tá? Tá, não é isso mesmo. A questão não é o que o outro pensa ou deixa de pensar, sou eu. Exatamente, é isso. Agora... Exatamente, sempre é isso aí. Sou eu. Sempre sou eu, não é o outro. É isso aí, gente. Sempre sou eu, não é o outro. Isso, porque se eu decido, né? E não é só no casamento, é numa relacionamento. A gente acabou, né? Caindo. Relacionar é uma arte, né? É uma arte. E é uma arte você se relacionar com você mesmo, porque a aceitação, você aceitar quem você é,
Se você não estiver bem, se você acordar naquele dia mal, você É. tá com raiva do... Tem dia que a gente não se suporta. Eu não me Como que você suporto. vai relacionar com o outro? Você não consegue nem superar, nem aguentar você mesmo. Exatamente. Eu falo que às vezes que uma frase que eu não gosto de esquecer, que a nossa sabedoria tem que ser maior que o nosso orgulho, né? O orgulho pega Bacana isso, hein? em todo mundo. O orgulho pega. não tem Bacana jeito. isso aí. E aí a gente tem que pensar, antes de tomar qualquer atitude, no que vai dar aquilo, não ser consequente. Porque toda atitude tem um fruto, né? Sim. Eu falo, quando às vezes dá aquela raiva, aquela vontade de Chutar jogar tudo tudo. pro alto, eu penso, mas daqui a alguns anos, o que vai ser o fruto dessa escolha se eu fizer isso, né? Porque a nosso redor, a gente vê pessoas que foram resilientes, que persistiram, que creram, que tiveram fé, que seguiram a palavra, e pessoas que não, que decidiram agir pelo seu orgulho, não, isso eu não aceito, isso não dá, eu sou assim, e também estão colhendo. E assim, hoje eu vejo muitas famílias que, eu vejo que se eles pudessem voltar atrás quando eles olham o fruto de outros, eles voltariam atrás, Sim. sabe? Eles Sim. falarem assim, por que eu fui fazer aquilo, né? Sim. Então eu falo que a gente tem que ter muito esse temor, né? Ainda mais como cristão. Porque é um sacerdócio, casamento é um sacerdócio, Demais. né? Mas é um ministério, E- é uma igreja. Então, e assim, a Bíblia fala que as mulheres de ser submissas, de estar junto com a missão, e fala dos homens que ele deve amar, né? Sim. A esposa. Sim. Como Cristo amou a igreja, Sim. ele tem que se missão dele entregar. é mais difícil. É um amor sacrificial. É de entregar É. a vida, né? É. É de entregar a vida, de amar, não De se falar doar, você, né? amém. O marido tem que se doar. Sim. Se doar, não E essa, Se necessário, ele pode doar a vida dele. agora vai começar a tumultuar. Tá, inversão de papéis. Vou começar a tumultuar. Sim, tudo vai quero bem, tudo tumultuar. anda. E essa corrente hoje aí o feminismo, né? Essa coisa do a mulher deve ser sempre igual ao homem, tá sempre nessa competição que a Tati falou, né? Então, o homem tem que competir com a mulher que tem que competir com o homem. E o que vocês três na mesa colocaram é que a mulher era submissa ao homem, não como as feministas alegam ou como os machistas alegam. Como você é obrigada a aceitar aquilo que eu faço, aquilo que eu falo e cala a boca. Ou a feminista, jamais eu vou me submeter ao homem desse nível. Porque nem o machista está certo, nem a feminista está certa. Segundo o que a gente está falando aqui à luz da palavra. Então, a submissão da mulher é se colocar na missão junto com o homem. E eu vou tumultuar. Toda vez que eu tomei uma decisão que eu não consultei a Tati, ou não teve o aval dela, eu me estrepei. Toda vez que eu tomei uma decisão sem que ela desse a opinião dela, eu me arrebentei. E teve vezes que eu fui fazer e ela tinha uma palavra para me dar, não me deu, me arrebentei também. E quando eu me arrebento, não arrebenta só, arrebenta eu e a casa. Então eu vou pro buraco, ela vai junto comigo. E eu sempre fui muito assim, né? Muito de fazer coisas. E aí a gente acabava sempre sofrendo. Ou quando fala, não dá ouvido, né? Ou quando fala, não dá ouvido, exatamente. Ou quando a mulher fala, o homem não ouve. Pior, né, que a arrebenta gente mesmo. faz, né? Acho que isso que é coisa de mãe, né? É o meio onde a gente vive. Aí faz, te E avisei. essa submissão. Aí joga na cara. O que vocês falam? O que vocês dariam uma mensagem para as mulheres que vão ver esse vídeo, esse podcast, esse videocast, e para os homens casados ou que vão casar? Qual é a mensagem de vocês três? Para dar certo na submissão, vocês precisam entender que... Precisa renunciar. Olha lá. É renúncia, não tem jeito. É renúncia. Entender, primeiro, a mulher tem que entender quem ela é, e o homem também, né? A sua identidade não é só a mulher, é o homem também entender o seu papel, tudo que nós Sim. conversamos, e renúncia. Porque se você não renunciar, nenhum relacionamento é sustentável. Não é? Não é só relacionamento e casamento. Nenhum relacionamento é sustentável na empresa, é com a sua família, é com seus amigos, nenhum. Então, a renúncia, para mim, é o primordial. Você deixar realmente o seu orgulho, né? E entender o seu processo e entender que não vale a pena. A frase foi muito boa. A sabedoria não dá para competir com orgulho. Se Não existe dá, mas uma ou outra, tchau. Muito bom isso aí. Exatamente. Que eu Até vi que é porque... isso aí. Um dia conversando com o Renato sobre uma situação assim que a gente estava vendo de perto, aí eu falei assim, como que a pessoa perde que a nossa sabedoria seja maior que o nosso orgulho?
Ele, amor, guarda essa frase. Você fala, opa, volta aí, que a sabedoria. Ele falou, amor, aí, só que eu guardei pra minha vida, falei no meio, assim, e eu até anotei pra não esquecer. Falei assim, eu me falo isso muitas vezes. Hoje mesmo eu falo, falei com a Tati, hoje mesmo a gente veio conversando na viagem de relacionamentos, e nosso mesmo, né, porque eu falo, todos têm às vezes, chegam uns entraves, uma discordância, e a gente tem que sentar e conversar, porque eu falo assim, que o casal tem que resolver as coisas, né. E, então, assim, eu acredito nessa questão. A renúncia e a comunicação, né? É importantíssimo. A comunicação. E os papéis, assim, de um e de outro, por exemplo, tem coisas que são mais urgentes, eu acho. Quando a gente se casou, não tínhamos filhos, então, na parte da farmácia, a gente dividia bem as coisas, né? Até assim, como eu já havia trabalhado em farmácia de manipulação e o Renato não havia trabalhado em farmácia de manipulação, sim, em drogaria, e a nossa era só de manipulação, no começo eu dominava mais. Eu já estava 1 ano trabalhando e ele tocando de longe, né? Ele ainda estava aqui em Ribeirão Preto. E aí ele falou, amor, vai fazendo, que tem coisas que eu ainda tô pegando e eu vou tocando essa parte administrativa, financeira aqui. Então ele me ajudava muito em casa. A gente, começo de vida, não tinha funcionário. Então, assim, de manhã eu ia pra farmácia e eu chegava, o almoço estava pronto, ele tinha limpado a casa, era uma parceria. E ele fazia isso? Sim. Mentira. E aí, agora... Agora ele pegou pra mim, olha, sabe? O Renato cozinhando, limpando casa. Não, calma, eu tô falando das etapas, gente. Não, eu vou chegar lá. Não, e aí, gente? Você já faz, a parte você já foi. Vocês ficam quietos aí. Agora não. Agora e aí eu lembro que assim, eu me senti. Aí eu chegava e, amor, que tal almocinho, não sei o que lá. Só que eu falava assim, ai, gente, eu acho que eu queria que meu marido fosse farmácia, eu não queria que ele estivesse fazendo que comida. Eu acho que eu que tinha que estar aqui. Eu me sentia até mal. Porque a gente tem aquela questão, mas no momento era aquela necessidade. Aí ele falava assim, amor, aproveita esse momento. A vida é feita de fase. Agora tá assim, mas muda, você vai sentir falta também nesse momento. E quando vieram os filhos, e também ele já foi assumindo mais a farmácia, pegando, eu fui assumindo mais a casa e os filhos. E eu fui, assim, diminuindo o meu tempo de trabalho na farmácia. E aí eu comecei até a sentir um pouco de falta, porque eu acostumei naquela correria toda. Ele falava, amor, agora seu tempo é aqui. E hoje mesmo, assim, eu dedico muito, muito, assim, mais que 50% a casa e filhos do que ao trabalho. E tem hora que eu fico querendo voltar muito pro profissional, e aí eu vejo que às vezes a gente até já conversou muito sobre isso, o Renato assim, amor, você quer mesmo? Você quer ficar assim, junto comigo? De igual para igual? Ritmo, né, no trabalho, se você quiser assim, dá. Mas a gente vai ter que fazer assim, assim, com nossos filhos, assim, assim, vai ficar. Ou você prefere você tocar aqui e ficar. Aí eu falei, não, gente, vamos ver o que é essencial agora. Meus meninos são pequenos. Vai desequilibrar a balança, sabe? E o importante agora, já que ele tá à frente, não há necessidade de eu estar, né, como ele está. Eu tenho essa oportunidade de poder dar essa atenção agora para eles, né? É o que eu compartilhei com vocês lá em casa, uma questão do Jonas da escola uma vez. Que a professora mandou um recadinho de algo que aconteceu. Eu falei assim, se eu tivesse uma vida corrida, trabalhando, eu nem saberia que aquilo tinha acontecido e eu não teria conversado com ele. Talvez se eu tivesse uma pessoa cuidando, a pessoa mesmo resolveria de outra forma. Falei, a importância de você estar sabendo de tudo, de estar conversando, educando, corrigindo, né? Isso não tem preço. Então, cada um no seu papel e no seu tempo, são fases. Então, eu falo agora, eu me preocupo mais em dedicar a minha família. A casa é uma empresa, né? Para dar tudo certo, é um ufa, gente, né? É uma gestão que você tem que ter. Então, só que eu falo que isso não tem preço. E a mulher, às vezes, ela fala assim, nossa, mas não é reconhecido. Você tá em casa, assim, você tá mais com a casa e com os filhos. Isso não é
não serviço. Gente, como que não é? Meu Deus Você do céu. forma vidas lá, você tá formando geração, né? Então a gente não pode deixar isso tomar conta da gente, né? E outro, o seu esposo ele vai poder frutificar e ir longe se você fizer o seu papel, porque ele não precisa preocupar com nada, tá? É. Tudo no jeito. É. Porque tem alguém cuidando. Se não fosse, ele não conseguiria fazer Com isso. certeza não. Então, assim, a gente tem que olhar por um outro lado, não menor. Sim. É junto. Parceria. E aí, Thaís, o que você fala desse? Eu vejo, assim, que o casamento, muitas pessoas se esquecem da aliança. E a aliança, quando você tá ali, né, perante ao pastor, ali casando, você faz ali uma promessa, que é a promessa de amar aquela pessoa, de cuidar daquela pessoa, de honrar, de respeitar. Então, eu acredito que se a gente focar nessa aliança, vai dar certo. Porque esse é princípio de Deus, é bíblico, né? Deus tem promessas para o casamento. O casamento, a família, eu vejo, assim, que é o maior ministério que tem. Que nem a Maria Angélica tá falando. Muitas mulheres se sentem, às vezes, inferiores, menores, porque ficam em casa. E não Mas deveria. não deveria, porque, na verdade, aquele é o maior ministério, você Sim. cuidar da sua família. Ah. As crianças que têm os pais próximos, as crianças que têm a mãe presente, ela cresce totalmente diferente de uma criança que não teve esse contato. Com certeza. Então, eu sempre falo isso para as mães, que assim, da importância do papel ali da mãe. Eu mesmo, lá em casa, eu como psicóloga, eu trabalhei um tempo como na área de RH, quando eu me formei. Então, assim que eu engravidei da Lorena, foi quando o Juninho lançou o primeiro livro. Então, a gente, assim, optou. Ou eu voltaria para a empresa, para a parte do RH, que era a minha profissão, ou abriria mão para ajudá-lo nesse ministério que ele estava começando e poderia estar perto da minha filha. Então, assim, eu abri mão. Então, por muito tempo, assim, eu abri mão da minha carreira, de estudar, para cuidar da minha família. Sim. E eu não me arrependo de maneira alguma. Porque, assim, eu vejo como é diferente, assim, a criação dos meus filhos por eu ter tido essa oportunidade. É lógico que hoje em dia existem muitas mulheres que não têm a mesma oportunidade. Sim, Existem sim. várias realidades. E a gente não deve julgar as realidades, que cada um é cada um, né? Dentro do... Sim. Isso. Então, assim, eu sempre falo, dê o seu melhor quando você estiver em casa. Então, infelizmente, essa geração mudou muito a questão, assim, dos valores. Eu vejo que tem muitos valores invertidos hoje em dia. Ah. Então, as mulheres, elas foram querendo competir com os homens. Aos poucos, elas foram querendo ter o lugar delas no meio de trabalho, de forma que hoje é de igual para igual. Hoje tem mulher motorista, tem Sim. mulher caminhoneira, tem mulher de profissões que eram somente masculinas. Sim. E eu não vejo errado isso. Eu vejo que a mulher realmente ela ganhou o seu espaço no mercado de trabalho. Só que o que a gente tem que tomar cuidado é para a gente não perder o nosso papel. Sim. Então, às vezes, fica aquela competição, que nem a Tati falou, e você deixa de fazer o seu papel de mulher. Então, da mesma forma que o esposo trabalha, hoje em dia tem esposa que trabalha, eu conheço mulheres que às vezes ganham até mais do que o marido, Sim. mas o que acontece? Aí que vem, se você começar a se sentir superior, aí você vai já perdendo, você vai descendo os degraus. Por quê? Porque aí já não é de Deus, não é abençoado. Deus, ele tem um papel para cada um. Sim. Deus tem o seu papel, então a gente tem que assumir o nosso papel. E a gente tem que, eu acho que é um mix, né? Família, casamento, você tem que renunciar, que nem a Tati falou, tem a questão da parceria, tem a questão de você cumprir o seu papel ali, para que tudo caminhe bem, né? O que a gente viu muito durante muito tempo é que, principalmente no Brasil, você tinha uma cultura familiar de que o homem é o que trabalhava, a mulher tinha que ficar em casa. E aí você via muitas mulheres antigamente, não sei se as mães de vocês, a minha, por eu ter 53 anos, a minha mãe era um pouco mais velha provavelmente que a mãe de vocês. Então, abandonava completamente a vida para servir só ao casamento, ao marido e aos filhos. E aí, quando os filhos começavam a ficar maiorzinhos, né, mais moços e tal, e aí começava a trilhar o seu caminho, ela olhava para ela mesma e dizia, puxa vida, agora eu não tenho nem mais tempo de fazer nada. Que também era um desequilíbrio, né, o papel da mulher e do marido ali, do homem e da mulher. Só que isso foi querendo ser invertido de uma pressão tão grande que hoje a mulher ela quer estar no mesmo lugar que o homem. Então, o que antigamente você submetia a uma posição, esquece da tua vida e cuida só dos filhos e do marido, passou a ser o seguinte, não, eu tenho direito igual.
E aí você desequilibra de novo essa balança. Que o que vocês estão falando aqui é totalmente ao contrário. Dizer, ó, a gente consegue ter os nossos sonhos, a gente consegue ter o nosso espaço, mas a gente entende também à luz do Evangelho, à luz da palavra de Deus, aonde eu tenho que ficar. Sim. E aonde o meu marido tem que ficar. O lance do homem ser o cabeça e a mulher ser submissa ao seu marido, de tirar da costela e tal, o amor do homem pela mulher ele deve ser sacrificial mesmo. Sim. É o homem que vai para a guerra, é o homem que tem que trazer paz para casa, no sentido de dizer o seguinte, olha, fica tranquila, tudo vai dar certo, é ele que se expõe, é ele que levanta mais cedo para ir para a rua trabalhar, é ele que tem que fazer, entre aspas, aí, o sustento da casa, né? Vir a provisão dele, independente de ser o salário maior ou menor, mas a direção vai para aquele lugar, vai para ele que comanda, e a mulher no papel principal dela também, porque senão ele não consegue fazer nada. O Renato, eu já falei para ele, vou falar aqui no podcast, o Renato Reis ele não seria quem ele é se não tivesse a Maria Angélica. O Juninho não seria o pastor Antônio Justo se não tivesse a Thaís. E eu não seria eu se não tivesse. Agora é o seguinte, tá muito. Até olhei, assim. Tá tudo muito certinho demais isso aqui. Ué, mas as perguntas são sérias. Eu quero saber o seguinte: o que esses homens fazem que tiram vocês do sério? Vai. O Marla pode só Pode finalizar, pode. Pode falar o podcast de vocês. nessa questão até que você acabou de falar, né? Quando fala o homem tem que amar a mulher como ama Cristo, né? A mulher, ela necessita, né, dessa questão de ser amada, de ser elogiada. É da mulher isso, né? Tanto é que ela sente falta, né? Quando o homem não repara alguma coisa, quando não elogia, quando não fala. Assim como o homem, quando fala de submissão, eu creio que me remete muito à questão do respeito e da honra e do reconhecimento. Porque o homem, como ele tá, como se estivesse no campo de batalha de frente, tipo, o tiro vai primeiro nele, como de proteção, de segurança. A mulher quer se sentir segura e o homem tem que passar essa segurança, é o papel dele, né? Então ele também quer o reconhecimento, tipo, você faz, você cuida. E quando a mulher quer competir, ela desestabiliza isso no homem, e ele vai se sentindo menor, né? Vai desequilibrando, E aí, isso daí tudo vai desestabilizando o relacionamento, a casa, o lar, né? Os frutos não vão ser bons, né? Então, a gente tem que ter sabedoria de falar, cada um no seu papel, para fluir, para frutificar. Porque o nosso ego é muito forte. E a gente, pela razão, pelo orgulho, a gente quer agir diferente, né? Mas a gente tem que lembrar, não conformar com esse século, né? Ver o que a palavra fala. E ser mais sábio do que orgulhoso. Eu falo para a Tati muito o seguinte, o mundo pode me recriminar, mas se você me apoiar, é o que eu preciso. Sim. Que é realmente a honra, assim. É o reconhecimento. Não dizer assim, nossa, amor, você é demais. Essa coisa, tipo, de barujar. Não. É dizer o seguinte, ó, realmente você vai lá e faz, pô. A batalha tá grande, mas você tá aí de pé. E você já sofreu pra caramba, caiu, mas você se levantou. Meu, você tem o seu... incentivador, motivar nos momentos difíceis, você vai conseguir. E eu acho que é uma coisa comum dos homens. Se a esposa, ela manda uma dessa... Deixa eu ver, Juninho, Renato. Ei, responde aí vocês dois. Se a esposa apoia, o mundo pode estar contra que nós vamos lá e arregaça ou não? Ei, Juninho? É sempre assim, né? Falando desse assunto, eu falei para falar. Olha lá. Olha lá. Vocês conversaram, vocês dois? Não, mas é verdade. Isso é verdade, mas se a mulher fala, não, pode tranquilo, cara, acabou, a vida é outra. Fala, Juninho. A nossa esposa dá a carta para ela, nossa, sente uma segurança. Então, assim, o apoio, a mulher, olha só, presta atenção no que eu vou falar. O homem pode ser o cabeça, mas se a mulher apoia ele, diz, vai, que você é o cara, o mundo pode estar desmoronando, nós vamos pra cima, a gente arregaça. Mas se a gente olha para trás, ou olha pro lado, e a mulher fala assim, sei não, para na hora, porque se for vai quebrar a cara. É isso aí. Exatamente, ó. Escutem isso. Viu, seu Marco Aurélio? Viu? Agora é o seguinte. Às vezes o homem não fala, né? Fica comendo pelas beiradas, porque sabe, né? Aí depois acontece. Olha lá, olha o rolo.
Ó a confusão. Ó o suco da confusão. Escuta Mas aqui. posso só falar uma coisa? Pode. Eu acho que a base de tudo também é o amor, né? Quando você ama, né, acima de qualquer coisa, eu acho que, acima de qualquer coisa, eu digo, não acima de Deus, óbvio, né? Mas das dificuldades, das falhas, eu acho que vence, né? Quando você tem um olhar diferente, você ressignifica também. E tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio no relacionamento, seja ele, né? Qual for, não só casamento. Falando muito de casamento, né, gente? Mas Não não geral, né? somente no geral. De ter esse equilíbrio de também pensar no outro. Porque o orgulho fala mais. Às vezes a gente quer só receber, eu quero a honra, eu quero isso, eu quero ser ouvida. Porque a mulher gosta muito de ser ouvida também. Isso é importante, viu, homens? Dica, fica a dica, tempo de qualidade. Linguagem de amor. Linguagem de amor, uma linguagem das, de uma amor. das. E se não há um equilíbrio também, eu acho que não tem como você dar também se o outro não dá, se não tem uma troca, entende? Porque aí fica cansativo, fica difícil, né? É tanto para um e para o outro. Então aí a gente, os dois têm que cumprir isso. E entender que o lar, né, o relacionamento um do outro é para trazer refrigério e alegria, né? Porque não adianta trazer os meus problemas de fora para dentro de casa, entende? Porque aí foge também do papel. Então a gente precisa tentar ter o equilíbrio de falar, não, Deus, você postou algo bem legal hoje, né, no Story, falando até sobre isso. Ah, E é exatamente isso, a gente tem que colocar Deus, entender que os nossos problemas não são maiores do que aquilo que Deus tem pra eu nós. tava E eu tô estudando bastante sobre Paulo, né, todo mundo gosta de Paulo, né? A história Apóstolo Paulo. o apóstolo Paulo tem tocado muito minha vida como nunca, né? Porque, gente, o cara sofreu, hein? Ah, Pela madrugada, ele Beleza. sofreu do começo ao fim do propósito, mas o que me fez, não que a gente tenha que sofrer, gente, não é isso, né? Mas o que me fez, assim, tocou foi, mesmo com os problemas dele, para todos os problemas dele, tinha um olhar diferente, ressignificava. Ele estava preso, ele conseguiu ressignificar. Ele estava, todos os problemas, ele conseguia ressignificar. Eu falava, pô, como? Como isso? Eu olhar com o olhar de Cristo. Exatamente, entender que meu propósito aqui na Terra não é só ter coisas materiais, não é só ter coisas, né, desejos, roupas, né, nós mulheres gostamos, isso é importante porque fala da autoestima, a mulher precisa disso, mas o nosso propósito vai além disso. E se eu não entendo o meu propósito como mulher e o homem também não entende dele, se distorce. E aí não dá em nada, aí eu vou ser uma pessoa infeliz constantemente. Por quê? Porque no meu trabalho eu vou ter problema. Porque onde tem pessoas, eu tenho problema. Eu sou o problema, começar por mim. Então, assim, e aí? Minha felicidade está onde? Então, vamos ressignificar? Vamos tentar, né, fazer dar certo o relacionamento, seja ele qual for, e alegria, e trazer alegria. Porque o mais gostoso é você chegar em casa, você receber seu esposo, sua mãe, né, e tá num ambiente feliz, alegre, porque senão contamina isso. E um conselho, assim, que eu acho que é interessante é você fazer não pensando em receber, fazer sem nada em troca. Então, ai, nossa, mas meu esposo não escreve nenhuma cartinha pra mim, não vou escrever nada, não. Então, escreve uma cartinha, sentiu no coração, escreve, sentiu de fazer algo pra ele, vai e faz. Às vezes, muitas vezes, a gente fica naquela cobrança. Nossa, mas ele não faz nada pra mim, vou fazer isso também, não. Então, é aquela questão, você tem que fazer sem pensar no que ele faz. Dá o seu melhor. Se cada um pensasse assim, né? Eu vou dar o meu melhor, vou cuidar dele, vou fazer isso. Uai, os dois iam receber, né? E falando isso aí, vocês podem estar achando que nossa, o casamento deles todos é perfeito. Marco, a Tati, Thaís, Juninho, GG não é perfeito. Existem os dias de problema, existem os dias de luta, existem os dias que a gente levanta mal-humorado, que nem a Thaís falou. Existem Você ia falar assim, que nem a Tati levou? Existem os dias em que, não é nem que eu entendi bem o que você quis dizer, não traz problema para dentro de casa. Não, o problema ele vai entrar com a gente, mas assim, ele não pode ficar morando na nossa casa. E ele não pode me influenciar ao ponto de eu tratar mal a minha esposa ou meu marido, ou ser muito abatido por muito tempo pelo problema, né? Sim, concordo. Então, o que eu disse hoje nos stories foi, onde está meu coração, ali está o meu Senhor. Se meu coração está nos problemas, o meu Senhor passa a ser os problemas. Se meu coração está na derrota, na tristeza, na angústia, o meu Senhor passa a ser esses sentimentos. Se meu coração está na conquista, a conquista passa a ser o meu Senhor. Se está na vitória, a mesma coisa. Se está na alegria, a mesma coisa. Então, nem de um lado, nem de outro lado pode estar meu coração. Meu coração tem que estar em Deus.
Eu posso sofrer, mas meu coração está em Deus, porque isso vai passar. As fontes da vida, né? Exatamente. E se meu coração está na alegria, a alegria também vai passar. O tempo de conquista e vitória também vai passar, porque é o que o Renato fala, o que a gente aprende na caminhada cristã. As lutas e as batalhas, elas vão vir, vão bater na nossa porta. Vai tirar o nosso sono, vai nos entristecer, mas Deus está no lugar onde Ele devia estar, no centro. Ele é o meu Vigiar o Deus. nosso coração, né? É. Um conselho que eu sempre dou para as mães é para a gente sondar o coração dos filhos, porque muitas mães corrigem somente aquela atitude. É. Elas olham, meu filho é arteiro, meu filho faz isso, mas por que ele faz aquilo? Será por quê? Você procurou entender por que o coração dele tá agindo daquela maneira? Porque tudo procede do coração, É. tudo vem dali do coração. É. Então, assim é nos relacionamentos, na nossa vida. Nós temos que ver como que tá o nosso coração. Por que eu tô agindo assim? É. Será que eu tô infeliz? Será que eu tô insatisfeito? Então, a gente tem que procurar conhecer, né, um ao outro. Se permitir, né? Qual Se permitir pela dor. É. Quais são os maiores desafios que vocês três enfrentam como seres humanos, como mulheres? Qual é o maior desafio? Ou quais são? Eu ia falar dos defeitos dos maridos, mas depois vocês falam. São muitos. No caso dela, o marido dela dá uma dor de cabeça que eu te falava. Mas quais são os desafios que vocês falam? Hoje o meu desafio é esse. Posso começar? Claro. Hoje, o meu maior desafio é o equilíbrio, assim, né? Eu conseguir dar conta de tudo, vamos falar, né? Você conseguir equilibrar a casa, o esposo, os filhos, é um desafio. Não, eu já até fiz um vídeo sobre isso, falando como a gente lidar com os desafios, mas na realidade, às vezes você se perde. No meio do caminho, você tá indo bem, de repente você desvia, você já não tô conseguindo equilibrar mais. Então, assim, é um desafio, né? É um desafio diário. Acho que a gente tem que todo dia ali falar... eu sou uma pessoa muito organizada, extremamente organizada. Então, eu gosto de anotar tudo. Eu acordo, eu faço minhas tarefas do dia, o que eu tenho que fazer. É uma forma que eu encontrei de não desviar do meu caminho. De eu conseguir cumprir aquilo que eu tenho que fazer no dia. Mas é um desafio, né? Esse equilíbrio, a gente conseguir fazer tudo. Conseguir equilibrar. E a gente entender que a gente não consegue fazer tudo também. Que a gente precisa de uma rede de apoio, precisa de ajuda, que a gente não é a super mãe, a super mulher. E que nós precisamos de help aí de vez em quando, né? Não é super nada, né? E aí, vocês duas? Então, eu também seria isso. É o que eu já comentei com vocês, né? Eu falei, a gente faz, parece tanta coisa e você fala, parece que não produzia. Terminou, Não é? Ah, E o que me ajuda muito é a agenda também, né? Que eu acho que quando a gente coloca na agenda, a gente se organiza, a gente consegue cumprir mais as metas. Tem dia que mesmo assim não, porque tem intercorrência, né? Mas eu também tava com essa luta e me cobrando muito, porque eu queria abraçar o mundo, eu queria ter tudo certinho em casa, gestão, que não é brinquedo, mas agora a gente tá morando em 2 lugares, são 2 casas, é muita coisa. E os 2 filhos e funcionário. E ainda queria, assim, melhorar muito na questão profissional. E ainda fazer cursos de inglês, e um tanto de coisa. E ler não sei quantos livros, eu tinha que colocar tanta meta que eu não conseguia fazer tudo e acabava, às vezes, não tinha agora, sabe? Você se perdia. Então eu falei, não, calma, agora eu vou focar mais nisso, vou organizar isso e vou dividir por dias, né? Essas coisas. E aí começou a fluir mais, mas não existe esse negócio de super, né? Super mãe, super mulher, a Mulher Maravilha que dá conta dos filhos, marido, casa, trabalho e curso, tudo perfeitamente. Alguma coisa vai deixar, porque, gente, não tem como, gente. Você vai ter que, o que você focar mais, o resultado vai ser melhor. Você tá, nossa, hoje... Uau, consegui tudo, fiz check, né? Aí vai ter um nossa, nem chequei, nem sei nada. O que aconteceu? É desse jeito, gente. Eu acho que tem que ver a maior necessidade no momento. Nas prioridades. Eu acho que a gente tem que focar nas prioridades. A gente anota ali o que é prioridade, faz a prioridade. Se não, o restante, tudo bem. Se não, prioridade. Verdade. A Tati Tô sabendo, da briga no microfone, eu sei como Tati usar. briga com ela. Ô, Jojo, pode ter um outro, assim, sei lá, tá difícil aqui, tô brincando. Pra mim, o maior desafio é exatamente o que você acabou de falar, a autocobrança. A autocobrança, ela distorce em quem nós somos, porque a gente fica focado naquilo que não somos. Distorce a nossa identidade. Exatamente. Gente, a agenda, planner,
Nossa, já comprei, já agora deixou na gaveta, porque é aquilo, a gente se cobra tanto, porque a gente tá sempre comparando com a outra, com o que a super mulher faz, né, a outra, né? A gente não sabe, eu não sou mãe, né, ainda, mas tenho meus desafios, né, e a minha autocobrança. E eu sou muito organizada com coisas, mas com tempo e agenda. Jesus! Mas aí, hoje eu tô entendendo, eu não preciso abraçar o mundo, porque seu tempo. eu quero fazer tudo. Porque eu acho que a Thaís, né, consegue fazer. Tem um monte de coisa. Nossa, também vou fazer igual. A gente tem, nossa, ela faz isso aqui, também vou fazer igual. Não. Cada um tem um tempo. Tem o seu tempo e tá tudo bem. Não é que você é mais lerda, né? Ou que você é mais rápida. Não. É o seu tempo. Então, assim, o que eu decidi? Eu tô fazendo, né? Um desafio intencional aí com a Michelle, que é de São Paulo. Um beijo, Mi. São 31 dias intencional. Justamente para você ter uma mudança de hábito. Por que só o ano que vem? Por que eu não posso começar agora? E eu falo assim, esse desafio tá sendo um desafio pra mim mesmo. Porque não é É um fácil. desafio literal. Exatamente. Olha que são poucas coisas, mas eu falo, eu não tô conseguindo organizar meu dia, acordar cedo, mais cedo, né, pra poder cumprir. Mas o interessante é que eu tô rompendo com algumas coisas. E eu entendi assim, eu vou listar, mas eu vou fazer uma lista pequena daquilo que é prioridade. Eu tava pecando nessa parte. Todo dia eu escrevi um monte de coisa. Não vou dar conta. Não vai escrever só o que eu vou dar conta. Exatamente. Deixa isso pra amanhã. Exatamente. Então eu comecei, aí eu falei, não, e aí a Mi começou a ensinar algumas coisas, coloca 3 coisas que você quer alcançar, mas 3 coisas que sejam, né, não a longo prazo, a curto, nesse momento, porque senão você vai ficar... Eu coloquei e eu vi, meu check, tá acontecendo, check. Aí você fica até check, mais motivada, fica né? motivada. Aí, pode ser que para outras pessoas olhem e falem, nossa, só isso, meu bem, só isso é pra você, né, minha querida? Ó, você não sabe da minha vida, então não fale nada, né? Me deixe, assim. por favor, né? Cuide da sua vida, cuide da minha. Brincadeira. Mas na realidade é mais ou menos isso, né? O que o outro tá falando? Não, meu querido, se você sabe... Se pra você tá sendo tudo bem o que você tá fazendo, você tá conseguindo, amém. Deixa que o meu tempo, e eu sou feliz porque eu me conheço, eu sei quem eu sou. Então, quando eu me descubro, né? Quando eu sei quem eu sou, bem, o que vem de fora realmente não me atinge, mas não é fácil. Então, a autocobrança tem sido algo, assim, desafiador pra mim, porque é constantemente. Acho que pra mulher, eu acho que é pior, né? Porque a mídia, a sociedade, ou é o corpo, né? Ou é aquilo, que tem que fazer aquilo. É a roupa, é a a roupa que eu já- bolsa. É a Porque o homem é tão bolsa. simples, gente. O homem é um sapatinho, né? É um... Né? Uma calça, uma calça. A mulher, né? A moda... Uma tem calça, isso. calçado. Exatamente. Eu aprendi uma coisa, né? A mulher, ela não se veste pro homem, graças a Deus, né? Pra um outro homem, né? Normalmente nem muito pro marido. Normalmente as mulheres se vestem pras mulheres, né? Você vê elogio, fala, nossa, que mano tá bonita. Lógico, a gente vê o elogio do homem também. Mas pra quê? Essa autocobrança é desnecessária. Você precisa ser O feliz. homem precisa de 3 seu, uma calça, uma camisa e um calçado. Seja feliz, né, com quem você é, por você, não pelos outros, porque aí o fardo é mais leve, né? É mais leve. Eu tenho certeza que você, mulher, está gostando desse podcast. Agora que ele estiver no ar, você vai pegar e compartilhar esse podcast com as suas amigas, com as mulheres que vocês conhecem, porque realmente assim, tem muita confissão boa aqui, muita informação boa, muita revelação, vai impactar. Agora, para a gente ir já para o caminho final, para a gente ir pensando já em encerrar o nosso podcast... 58 minutos, já está quase 1 hora. E aí temos 2 amigas aqui que estão com compromisso ainda, então tem que viajar. O que Deus tem falado com vocês, mulheres? Assim, o que vocês têm ouvido de Deus que tem mexido no coração de vocês? Porque, de novo, né? Se a gente, como homem, ouvir mais vocês e a sensibilidade de vocês, essa coisa do Espírito Santo mesmo, de Jesus falar com vocês, e vocês perceberem no Espírito, puxa, esse aqui é o caminho, está acontecendo aquilo, por que meu filho está assim? Enfim, essa sensibilidade feminina está muito conectada ao Espírito de Deus mesmo. Então, eu quero ouvir de vocês. O que Deus tem falado com essas mulheres maravilhosas aí, vai? Quem começa? Pode falar? Essa pode? Libera geral aí. Já faz um tempo, assim, que eu tenho buscado. Desculpa atrapalhar uma observaçãozinha aqui.
eu tô sendo bem esperta, né? Eu falo assim, deixa ela falar primeiro, porque eu vou pegando os insights. Aí... Ela fica por último e fala, tá Certinha. Não foi proposital, não. Né? Essa não foi intencional. Imagina. Já faz um tempo que eu venho orando e buscando em Deus uma direção para minha vida, no sentido assim, da minha profissão, do que Deus tem para mim. Ser mulher de pastor, geralmente você é a mulher do pastor. Você não tem nome, geralmente, né? A mulher do pastor. Então, eu tenho buscado, Deus, o que o Senhor tem para mim? Será que realmente o meu ministério é apoiar o meu esposo? Se for, amém. Mas Deus tem incomodado meu coração, que Ele tem algo para o meu ministério também. Amém. Portanto, que assim, já faz um tempinho que eu estou mais assim presente ali na internet, estou assim fazendo mais trabalhos, porque Deus tem falado comigo, já falou várias vezes ou várias pessoas que Ele quer me usar também na vida das mulheres. E por coincidência, é engraçado, né? As coincidências de Deus, né? Esses dias a gente estava orando com um pastor e Deus revelou para esse pastor que o chamado meu e do Juninho é muito parecido. Ele falou assim que da mesma forma que o Juninho ele foi chamado para curar a alma ferida, né? Que é o ministério dele, o meu também é esse lado espiritual também, esse lado de cura emocional dessa mesma área. Então, assim, eu tenho buscado. Tô, assim, engatinhando ainda no comecinho, mas eu tenho aberto mais meu coração para isso, sabe? Deus, me usa. E eu não sei qual que é o propósito do Senhor para mim, mas sei que o Senhor tem um propósito e vai me capacitando. Eu, assim, eu sou bem tímida, então, assim, às vezes, para falar, eu fico um pouco travada, mas eu tenho me permitido. Falei assim, não, eu vou me permitir. Se Deus tem algo para mim, então Deus vai me capacitar. Amém. Então, assim, já aceitei alguns convites, já, assim, a gente tá até vim aqui, aceitei esse convite tão especial. A gente aceitou outros convites pro ano que vem também de casal. Então, assim, tô me aceitando para viver o que Deus tem para mim. Amém. E já eu comecei também a escrever um livro. Uau! A gente vai lançar no ano que vem, se Deus quiser. Vai se chamar O Poder da Autoridade dos Pais. Olha que bacana, velho. Nós estamos, assim, estou engatinhando, já escrevendo, então tô no caminho de Deus. Tô orando e seguindo o que Deus tem para mim. E é isso. Amém. Vamos ser, assim, totalmente, assim, dependente. Se a gente for dependente, Deus é que faz, não somos nós. A hora que a gente entender isso, né, acho que tudo flui. Glória a Deus. Que o homem vai fazer a resposta vem de Deus. Vem sim. Então, pegando a deixa da Thaís, né? É o que, assim, Deus tem falado muito comigo e começou pelo meu esposo, ele já falava isso, mas eu falo que às vezes de casa a gente não tem tanto o mesmo peso, né? E aí Deus coloca outra pessoa pra falar. E o Renato sempre fala, amor, às vezes eu falo assim, nossa, parece que eu tô tão cansada, eu não fiz, não produzi. Fala, como que você não fez? Fez isso. E aí, porque assim, é aquela questão da mulher, de você falar assim, eu não produzi financeiramente, às vezes, que você fala, eu não fiz, né? Ainda mais eu que já trabalhei, né, bem mais pesado fora. Então, quando você não tem um peso parece financeiro, parece que você não fez. E não é bem assim. E aí fala, amor, aproveita o processo, aproveita essa fase. Aproveita, porque você vai sentir falta se você tiver em outra fase, os meninos estiverem maior. E aí, um dia, a gente foi, faz umas 2 semanas, a gente foi no culto, e o pastor pregando, e eu até tinha orado muito, Deus fala comigo, eu preciso de uma palavra sua, o Senhor conhece meu coração que eu tô precisando. Gente, o pastor pregou, falou que foi pra mim. E o Renato olhava pra mim assim, é pra você, né? Você tá entendendo, né? Aí eu falei, não tem como, né? Até chorei. Aí ele falando de Davi, né? E ele falando assim, aproveite o processo. Aproveite o processo. Não menospreze o processo. O meio que você tá passando. Você tá passando porque você precisa disso. Amém. Davi, quando ele era pastor de ovelhas, quando as experiências que ele teve formaram ele para ser um rei. Formaram ele para aquilo que Deus tinha para ele, né? Então, assim, quando ele estava no processo, ele não estava preocupado, nem sabia que ia ser rei. Mas ele fez o melhor dele todo o tempo, cuidando das ovelhas, matou um urso. Então, assim, tudo ele fez o melhor, sem saber onde que ia chegar. Então, assim, faça o seu melhor no momento que você tá.
Você está no processo. Você às vezes nem vai imaginar no que Deus vai te usar, que vai ser diferente. Mas você precisa dessa bagagem do momento, né? Então, eu creio que a gente tem que saber pedir a Deus sabedoria para discernir as fases que a gente está vivendo, né? Assim, grandes homens de Deus precisaram de mães. Teve um livro que eu li, não estou lembrando o nome, que falam disso, de mães e babás, de grandes homens que a gente ouve falar, que foram pessoas que fizeram toda a diferença para eles, para a formação deles, né? Porque eles levaram algo delas. Então, aproveite o momento que você está, e algo que eu levo, né, que queria deixar, assim, para todo mundo, é a questão de você sempre pensar nas suas atitudes. O que aquilo vai gerar daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, com a atitude que você tomar hoje. Porque vai ter um fruto. Para cada ação tem uma reação. Então, que a sua sabedoria seja sempre maior, né? Porque a gente não pode ser inconsequente. Se for inconsequente, você vai colher o fruto da inconsequência, né? Então, acho que se a gente guarda isso no nosso coração, a gente deixa de cometer muitos erros, muitas coisas. Até eu ouvindo uma palavra semana, até coloquei num post lá a questão de que nenhuma flecha consegue atingir uma distância muito longe se não for muito tensionada. E quando a gente está sendo muito tensionado, muito apertado, a gente quer espanar, né? Mas assim como o ouro precisa ser refinado, o vaso tem que ser moldado lá. Se a gente quer que da gente saiam grandes coisas, pérolas, a gente tem que ser apertado, a gente tem que ser resiliente, a gente tem que saber sofrer pressão, saber lidar com isso. A pessoa que tem, porque muita gente espana, joga tudo pro alto. Ela não vai conseguir um nível mais alto, porque ela não deu conta. Então, Deus não vai ter... Quando a gente aguenta a pressão, acho que a gente passa um nível de confiança, né? É que nem um livro que eu li, que a gente como se estivesse, assim, da pré-escola, vivendo aqui na Terra. A vida, né? É no céu, é a vida eterna que Deus colocou no nosso coração, a eternidade. Isso aqui é uma passagem. É uma passagem, só que Deus está testando a gente todos os dias, né? Todos os dias, assim como Ele testou vários homens, né? Da Bíblia, a gente vê Noé, a gente vê Abraão, a gente vê Jó. Ele testou José. E assim, você pode ser aprovado ou não. Então, a gente tem que ver se, quando você é aprovado, ele é um voto de confiança que você recebe, ele vai te dar algo mais, porque você resistiu, né? Então, que a gente seja, assim, mais resiliente, peça a Deus força para agir certo, conseguir suportar a pressão. Amém. Caramba, tô chocado, hein? Muito obrigada. Faço as palavras das minhas, porque olha, elas arrasaram, gente. Olha. Foi, olha. Eu tenho um conselho de Deus. Eu tenho um conselho de Deus pra você. Para quem não meu conhece, conselho gente, de Deus pra você segue aí Marco Carelli Baldan e eu tenho um conselho de Deus pra você. Eu tenho um conselho de Deus pra você. Não. Na realidade, não é um conselho, mas é um conselho pra mim mesmo, né? E quero compartilhar mesmo com vocês e nós mulheres, né? Pegando o gancho das duas, mas é justamente isso. Saiba quem você é e viva o processo do autoconhecimento. Porque isso vai ser libertador. Davi, quem era Davi, gente? Pastor de ovelhas. Para muitos pode ser, né? Poxa, pastor de ovelhas, né? Quem é Tati? Organiza evento, é casada, não tem filhos. Que ela na fila do pão, mas para Deus, eu sou alguém especial. Sim. Se eu não for alguém famosa, no sentido, não de famosa, de poder reconhecida, qual é o problema? Tá tudo bem. Porque eu preciso ser reconhecida por aqueles que estão ao meu redor, deixando um amor, um carinho, deixando uma mensagem de paz, né? Alguém que vai ser transformado sem ao menos conhecer, sem ao menos saber quem é. E é isso, sabe? É você viver de forma... Aprender a viver o processo, né? Como você mesmo disse. E entender que como Davi foi escolhido, né? Para ser ungido. Ali o pastor de ovelhas. Ninguém pensava que era ele. Ninguém pensava que era ele. Samuel falava, não. Chegaram até a dizer assim, não tem mais nenhum. Não tem um, sim, tá faltando um. Deus falou que tá faltando. Porque ninguém pensava. Exatamente. Mas eu acredito que para Davi isso não foi nenhuma chateação, muito menos trouxe algo de poder, porque ele aprendeu a passar pelo processo, cuidando das ovelhas,
né? Ali ele tinha o contato, a intimidade com Deus, porque era um lugar de paz. E Deus o chamou, e ele se tornou, não só vencer, né? Venceu Golias, né? Mas se tornou o rei. Quem imaginaria? Então é assim, o potencial que nós temos, né? Que só a gente conhece, ele só vai se expandir quando a gente reconhecer quem nós somos e deixar o que os outros pensam, falam, não interferir no nosso valor. Fazer pra Deus, não pros É fazer para Deus. Esse é o propósito. Assim você vai ser feliz e vai conseguir. E entender também, falar assim, eu acho que a gente foi ensinado, né, na vida, na igreja, né, enfim, que é como se a gente tivesse que fugir dos problemas ou que a gente encontrasse uma fórmula mágica ou algo que a gente pudesse viver e que nunca mais teríamos sofrimento. Se Jesus disse, né, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele está dizendo que nós vamos ter problemas do começo, no início da nossa vida, na nossa história, até o fim. É só na eternidade que não. Não é? Amém. O Renato fala que o céu não é aqui. Exatamente, o céu não é aqui, só que a gente não entende isso. A gente vive lutando para não ter problema. Então isso se torna cansativo. Isso se torna exaustivo, porque não vai existir. Problemas nós vamos ter. A gente resolve um, se a gente não tem com o outro, a gente tem com a gente mesmo. O maior problema somos nós. Porque quando a gente tem o autoconhecimento de quem nós somos, quando surgir os problemas, você vai saber resolver, porque você vai estar bem resolvido em Deus. Pode ter terapia, isso é muito bom, sou super a favor. Até falei pro Marco que terapia, psicóloga é a melhor coisa, porque é o melhor lugar onde você possa estar, falar o que você quer, né? Colocar assim, vamos dizer... Se expor, ser quem você é. Se expor, ser quem você é, sem ser julgado. E eu acredito, assim, que a gente tem que cumprir o nosso chamado. Independente do que os outros pensam. Você tem que seguir aquilo que Deus mandou você fazer. Então, às vezes, você não é uma pessoa que fala muito bem, às vezes você não é tão carismático, ou você não tem as palavras certas para falar ali, mas seja guiado por Deus. O dom, ele vem de Deus. Aquele dom que Deus tem para você, Deus vai te usar. Essa semana eu estava até fazendo a devocional, que todo dia eu faço com minhas crianças em casa, a gente lê a Bíblia, né, e traz um ensinamento, e a gente estava aprendendo sobre os dons. Então, assim, todos nós temos um dom. Deus, ele deu um dom para cada um de nós. E às vezes as pessoas pensam, mas eu acho que eu não tenho, não. Acho que eu não sirvo para nada, não. Eu não sou bom em nada. Vou morrer sem saber. Mas você tem um dom. Todos nós temos um dom. Então, nós temos que usar, pedir para Deus mostrar. Deus, me usa no dom que o Senhor tem para mim. Se revela para que eu consiga cumprir o meu chamado, né? É muito engraçado, eu tenho um sotaque muito assim, mineiro, né? Bem puxado, R. Aí o pessoal sempre comenta lá nos comentários dos vídeos. Nossa, você fala muito engraçado, né? Puxa, muito R. Não tem como, gente. A gente é mineiro, não tem como. Então, assim, vamos falar do jeito que a gente fala mesmo. A gente tem que ser a gente mesmo. Pois é. Então, assim, Criar uma tainha. cumpra o seu chamado do jeito que você é, seja você. Você é que Deus vai usar, da forma que você Você tem o seu registro em Deus. O que a Tati fala muito da busca do autoconhecimento é eu saber quem eu sou e tá tudo bem quando eu souber quem eu sou. Porque eu tenho virtudes, mas eu também tenho áreas para tratar, para curar. E tem coisas que não vão mudar. Tem coisas que Deus me deu que vão ficar comigo. E às vezes você quer ser que nem aquele coach. Exatamente. Deus né? me usa. E às vezes não é o que Deus quer, às vezes o Deus vai usar você na vida daquela outra pessoa. Exato. Quem fala bonitinho, Deus não vai alcançar aquela pessoa. Exato. Por isso que a comparação é ruim. Olha pra horrível. Zezé, eu quero ser como a Zezé. Eu olho pra Tá, eu quero ser como a Tá. Mas, gente, você tem a sua essência, você tem a sua e eu tenho a minha. A gente tem, eu acho que quando a gente entender isso, que cada um tem o seu papel, parar de comparação, cada um tem o seu papel, as coisas vão fluir melhor. Sede meus imitadores. E as brigas, né, diante das mulheres, que existe uma competição, vão diminuir. Por quê? Porque o seu valor, né, o seu propósito, a sua luz, né, a sua vai vir, É somar, na verdade. Aquilo que eu não tenho, gente, que legal, eu posso trazer a Thaís pra perto, porque ela vai somar comigo. A GG também, isso é bacana, então a gente consegue ter uma harmonia. Exatamente, só que isso é uma tarefa difícil, porque eu só vou encontrar o meu propósito se de fato eu entender quem eu sou. Isso. E aceitar, não é só entender. Porque entender é fácil, mas o processo do autoconhecimento é doloroso, e é difícil e é solitário, porque é você e Deus. Uau! Isso mesmo, falou tudo. Meu Deus, então, queridos, eu estou aqui encerrando esse podcast. Claro que eu queria trazer o Juninho, o pastor Antônio Júnior, o Renato, já veio o Elias,
Já veio mais alguém, meu Deus do céu, quem veio? O Gasparzinho, fantasminha camarada. Não, veio mais alguém que eu me esqueci. O Daniel, o pastor Daniel Toledo, filho do pastor Wilson Maia, dos Santos da Igreja Voz, foi demais também. Mas desde o começo, quando eu idealizei estar aqui, vinha na minha cabeça esse momento aqui, eu fiz de tudo, perturbei vocês principalmente, porque a Tati está comigo todo dia, né, casada, então ficaria mais fácil a gente ajustar para trazer a Tati. Mas a todo momento eu falei, cara, eu quero dar voz para GG, eu quero dar voz para Thaís. E eu tenho no meu coração de que vocês três, não sei se as três só, mas vocês três teriam que fazer um evento presencial de mulheres, para mães, esposas, filhas, que vocês têm conteúdo de Deus demais, tem o meu apoio, eu ajudo, sirvo, monto o palco, coloco o copo, tiro cadeira, eu ponho o Renato e o Juninho para fazer a mesma coisa. Aí porque vocês têm uma voz incrível, um brilho incrível, vocês são mulheres de Deus, a gente de verdade não estaria aqui onde a gente está hoje, não só aqui no podcast, mas no lugar onde a gente está hoje se não tivesse vocês. Então, esse meu convite para que vocês três estivessem aqui é para honrar a vida de vocês, três, para dizer que Deus é com vocês, que vocês são realmente muito especiais. Agradecer demais vocês terem manobrado agendas. A Tati, a minha esposa, nem por isso é mais fácil, às vezes até é mais difícil. E ela estava hoje trabalhando lá no shopping, tivemos que manobrar a agenda da GG e da Thaís para poder casar esse horário. Então, todas vocês tinham coisas para fazer, tem depois daqui, mas eu fiz questão de vocês estarem junto comigo nesse podcast, no Impactamente, para que vocês falassem com o público que vai ouvir a gente, que vai ver a gente, que eu não sei quando vai para o ar, mas com certeza quando for vai abençoar uma multidão de pessoas, famílias, esposas, casamentos. Eu tenho certeza que vão ser tocados homens, maridos, pais vão ser tocados por aquilo que vocês falaram. Então, muito obrigado por vocês terem aceitado o meu convite. Eu quero honrar vocês aqui. E posso falar uma coisa? Ninguém faz nada sozinho, né? O podcast só comigo aqui não faria sentido se não tivesse as duas. Porque a luz delas, né? O talento delas, o propósito, a experiência veio para somar. A unção de Deus, exatamente. O dom de Deus, o talento de Deus. Nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui. Obrigado. Foi uma honra ter sido convidado por vocês e tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas também. Nós vamos ter outro podcast, não deu tempo de falar, já estamos 1 hora e pancada. Nós vamos fazer outro podcast, eu estou convidando aqui, nós vamos fazer uma outra agenda para trazer essas turmas de volta. Então você que está aí assistindo, compartilhe esse vídeo, esse link, com uma multidão de pessoas que você sabe que precisam dessa mensagem que foi compartilhada aqui. Continua seguindo a gente no nosso canal do Impactamente. Se você não está inscrito, inscreva-se, ativa o sininho para você saber quando a gente tem novidade no nosso podcast. E obrigado de novo por vocês. E o evento, vocês depois, esse podcast em janeiro ele está no ar. Em janeiro, fevereiro, no máximo, está no ar. Então, eu quero que essas meninas façam o evento. Então, se você quiser também, comenta, posta alguma coisa lá nos comentários do nosso vídeo no canal do YouTube, falando para elas terem um podcast. E sigam no Instagram, Thaís Reis _oficial. Thaís Reis _oficial, Angélica BV29. Angélica BV29. Siga no Instagram, no YouTube, todo lugar. E o seu? Coloca aí, ó. @Tati Baldão. TATY. @Tati Baldão, TATY Baldão, que é o nosso sobrenome. Tamo junto. Deus abençoe e até o próximo episódio do podcast Impactamente. Valeu!